Graça e paz de Cristo Jesus, uma boa tarde a todos, amados irmãos em Cristo Jesus, o qual vai estar ouvindo este áudio, amém? Vamos estar meditando na palavra do Senhor, no livro de Coríntios 7, versículo 1, a qual a palavra do Senhor vem a nos dizer: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Aleluias. Amados, através de uma vida de santificação e pureza, nós, os cristãos, separamos das paixões mundanas, dedicando-se sacrificalmente ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aqui vamos entrar na introdução desta palavra, a qual vem nos dizer: antes da ida de Tito a Corinto, os crentes daquela localidade estavam irredutíveis quanto à rejeição a Paulo. O apóstolo havia escrito uma carta pesada e grave, censurando a atitude dos coríntios que se deixaram influenciar por um grupo de rebeldes. Porém, ao escrever a segunda carta, além de defender o seu ministério perante aquela igreja, Paulo regozija-se por ter havido arrependimento da parte daqueles cristãos. Ali Paulo, ele vem apelar para a reconciliação e a comunhão. E Paulo sabia ser como o termo, como se fazia necessário, especialmente depois do desgaste causado pela sua primeira carta. Ele interrompe a sua defesa apostólica, apelando com veemência ao afeto mútuo que deve ser nutrido entre um pai e seus filhos. As expressões empregadas pelo apóstolo no versículo 11, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado, denotam, aleluias, que seus atos e palavras são a expressão verdadeira de seu sentimento. Isso, entretanto, não significa que ele ali refazeria a sua postura, mas sim os falsos mestres. Paulo nos dá um exemplo de uma reconciliação, após ter expressado o desejo de reatar os laços, aleluias, estreitos que havia entre ele e os coríntios. Paulo, que já havia exposto as modificações de seu ministério, esperava que fosse compreendido e amado fraternalmente em Cristo. Ele declara o seu coração, aonde tem sido alargado para amar a todos os crentes, que ele e seus companheiros não tinham limites nem restrições para amar a todos. Amém? Paulo ali, ele demonstra afeto e espera ser correspondido. Paulo exorta os coríntios a uma vida santificada. Aleluias. Glória a Deus. Apesar de Paulo haver expressado seu sentimento de afeto e amor pelos coríntios, era preciso, meus amados, corrigir alguns problemas de ordem espiritual ali. Assim, ele interrompe o assunto discutido anteriormente
e assume um tom mais grave na discussão. O perigo que ameaça a fé, o jugo desigual. Ele usa uma linguagem objetiva para falar de uma relação que não pode existir na vida de um cristão. Tal relação é denominada de jugo desigual, que é uma alusão à proibição ferozmente de se lavrar a terra com dois animais diferentes, sendo o mais forte e o outro mais fraco. Isto para mostrar que devemos haver separação entre a luz e as trevas, justiça e iniquidade, templo de Deus e templo de ídolos. Assim como a água e óleo não se misturam, a comunhão dos santos com os infiéis equivale a um jugo desigual. No versículo 16, ele declara que não há consenso entre Deus e os ídolos, pois se cada crente é templo de Deus vivo, não pode haver em seu interior imundícias que profanem a vida cristã. A grande lição que Paulo quer que os coríntios aprendam é que a cultura do mundo exterior, extremamente pagã, não deve interferir na vida dos cristãos. Assim, nós devemos obtermos de todo tipo de relacionamentos que nos leve a transgredir a nossa fé ante o paganismo. Evitemos, pois, relacionamentos pessoais, matrimoniais e outros que nos induzam a abandonar a fé e a pureza da nossa vida espiritual. Aleluias. Paulo regozija-se com as notícias da igreja ali em Coríntios. Amém? E Paulo também ele se alegra com as notícias trazidas por Tito. Apesar de a relação entre Paulo e a igreja de Corinto ter sido estremecida e inteirava da fé, é a paciência do apóstolo em contribuírem para que houvesse uma restauração entre ambos. Assim, após a operação do Espírito Santo na vida da igreja, Paulo pôde, aleluias, então dizer: regozijo-me em que em tudo poder confiar em vós. Toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça exercitadas por ela. Hebreus 12:11. Amém? Glória a Deus. O correto relacionamento nosso do cristão com os não crentes. O apelo de Paulo é para que nós, os crentes, não devemos colocar sobre julgos desiguais. Esta é a palavra qual a Bíblia nos exorta e nos ensina para nós não andarmos em julgo desigual e nós procurarmos a santificação. Amém? Deus abençoe a paz e a graça de Cristo.